Presidente da Ucrânia admite desistir da OTAN para suspender a guerra. Vladimir Putin diz que negocia se os inimigos baixarem as armas. Tropas russas chegam à capital Kiev e as pessoas correm para buscar abrigo no metrô. Estados Unidos e União Europeia congelam os bens do presidente russo. Federação de Automobilismo suspende o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1 deste ano. Maior comunidade ucraniana no Brasil mora em uma cidade do Paraná. Governo Jair Bolsonaro reduz imposto para incentivar a indústria. E o Supremo forma maioria para que aposentado possa pedir revisão da vida toda do valor do benefício. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. As tropas russas estão cada vez mais perto da capital da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a cidade deverá ser tomada durante a próxima madrugada. Ele avisou que está disposto a desistir da OTAN em troca do fim da guerra. Mas Vladimir Putin afirmou que aceita negociar se os ucranianos baixarem as armas. Quando a sexta-feira começou, a palavra era resistência. O governo ucraniano distribuiu milhares de armas para os civis. Grupos de civis já são vistos nas ruas da capital portando armas. Segundo informações do Ministério da Defesa ucraniano, cerca de 18 mil armas já foram distribuídas para todos os voluntários. Uma medida insuficiente para frear o ritmo da marcha dos soldados russos na direção da capital Kiev. Na tentativa de desestabilizar cada vez mais o governo do país vizinho, Putin incentivou durante seu discurso em rede nacional que os militares ucranianos tomassem o poder. Putin deu a entender que a saída de Zelensky poderia precipitar o fim da invasão russa. A situação começou a mudar. Em tentativas desesperadas para controlar a situação, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs uma negociação com Putin e afirmou que está disposto a abandonar a sua ambição de entrar na OTAN. A decisão de buscar a paz veio após Zelensky avisar que os outros países deixaram a Ucrânia lutando sozinha. À tarde, o exército de Vladimir Putin se mobilizou em Belarus, que faz fronteiras com o norte da Ucrânia. Novas imagens feitas por um satélite mostraram um deslocamento grande de tropas e cerca de 150 helicópteros em posição de decolagem, o que pode sinalizar uma nova investida russa durante a madrugada de sábado. A chegada de tanques de guerra ucranianos em Kiev é somente mais uma das etapas que regem os esforços ucranianos de tentar impedir a tomada da capital por parte da Rússia. E a Rússia ameaçou hoje a Finlândia e a Suécia, dois países que também estão interessados em fazer parte da OTAN. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse que se levarem a medida adiante, sofrerão sérias consequências econômicas e até militares, como está acontecendo com a Ucrânia. Mudando de assunto, vamos agora ver os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, 390.697.851 doses foram aplicadas até hoje. 83,1% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 154.478.000 estão totalmente imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única. O Brasil é o quarto país que mais aplicou vacinas no mundo, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. Em Petrópolis, o número de mortos após a tragédia chegou a 217. Desse total, 128 vítimas são mulheres, 89 homens e 42 são crianças e adolescentes. Depois de 10 dias, as buscas seguem na região.
As equipes contam com o apoio de bombeiros de estados de todo o Brasil, além de um grupo com 5 condutores e 5 cães argentinos. Hoje, a cidade de São Paulo enviou reforços. Foram deslocados 20 militares, 2 cães, seus guias e 2 bombeiros. Essa é considerada a maior tragédia da história de Petrópolis, que também sofreu com temporais nos anos de 1988 e 2011. A cidade mantém 3 escolas abertas para o acolhimento dos moradores de áreas de risco. Mais de 800 pessoas estão abrigadas. Segundo a prefeitura, 182 vítimas foram enterradas no cemitério municipal. As rodovias de São Paulo devem ter mais de 4,5 milhões de veículos no feriado prolongado. A operação especial nas estradas contará com o reforço de equipes até o dia 2 de março. As concessionárias e a Secretaria de Logística e Transporte de São Paulo estimam que mais de 4.600.000 veículos percorram as principais rodovias no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Transportes, a operação é fundamental para garantir a qualidade no tráfego no feriado e para assegurar a circulação das pessoas. Neste período, é notado um histórico aumento no tráfego das principais rodovias com origem na capital paulista, em direção ao litoral ou interior. As empresas que administram o sistema Anchieta Imigrantes e a Rodovia dos Tamoios prevêem o aumento de recursos operacionais como guinchos e inspeção, além da reversão de pistas para melhorar a fluidez. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo vai monitorar em tempo real a operação a partir do Centro de Controle de Informações, por meio de câmeras, telefones de emergência, aplicativos de mensagens e redes sociais. A recomendação é para que os motoristas façam uma revisão nos veículos antes de pegar as estradas e que dirijam com atenção e sem pressa para que possam aproveitar o feriado com tranquilidade. E você vai ver também, o governo reduz o IPI para incentivar a indústria nacional. E ainda, Supremo forma maioria para que o aposentado peça a revisão da vida toda do valor do benefício. A Rússia vetou a decisão do Conselho de Segurança da ONU, que agora à noite condenou a invasão da Ucrânia e pediu a saída imediata das tropas do país invadido. Dos 15 países, 11 votaram a favor da medida, incluindo o Brasil, 3 se abstiveram, como a China, e apenas quem tem poder de veto foi contra, que é a Rússia. O texto agora precisa ser modificado para ser votado pela Assembleia Geral. Durante uma reunião realizada hoje, líderes da OTAN, Aliança Militar de Países, discutiram a invasão da Ucrânia pela Rússia com mísseis russos mirando Kiev. O debate visava principalmente achar uma solução sensata para alinhar os discursos entre os dois países envolvidos no confronto. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que a União Europeia prometeu uma ajuda econômica para a Ucrânia de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de euros, sendo só da França cerca de 300 milhões de euros. Na noite de hoje, a famosa Torre Eiffel foi iluminada com as cores da Ucrânia, como forma de apoio ao país. O Bloco Econômico Europeu pretende ainda continuar as sanções impostas a Moscou em resposta à invasão da Ucrânia. Pelo lado americano, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, afirmou que não viu nenhuma indicação de que Putin esteja disposto a diminuir a escalada na Ucrânia. Price disse ainda que a invasão da Ucrânia mudou fundamentalmente o relacionamento de Moscou com Washington. Quem também se manifestou foi o presidente da China, Xi Jinping. Telefonou nesta sexta-feira para o líder russo Vladimir Putin e pediu que ele negocie com a Ucrânia para acalmar as tensões da região. O presidente chinês disse que o país oriental decidirá sua posição sobre a invasão com a Ucrânia com base no mérito da questão, mas reiterou que a posição da China foi sempre respeitar a soberania e a integridade territorial de cada país. O posicionamento dos líderes mundiais pode fazer com que, de alguma forma, o conflito seja amenizado e o debate entre as duas nações
seja feita de maneira humanitária e sem enfrentamentos. Enquanto o conflito parece não ter um fim tão próximo, líderes mundiais continuam pressionando Vladimir Putin. Os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram hoje o congelamento dos bens do presidente russo Vladimir Putin. A propaganda partidária gratuita voltará a ser veiculada amanhã em rede nacional de rádio e televisão. A primeira sigla a ser transmitida será o PSOL. A propaganda, que estava extinta há 7 anos, será exibida todas as terças, quintas e sábados, no intervalo da programação das emissoras, entre 7h30 e 10h30 da noite. A lei que regulamentou a volta da propaganda partidária foi aprovada no ano passado. O governo federal anunciou uma redução de 25% nas alíquotas do imposto cobrado da indústria nacional. A medida para estimular a indústria foi publicada em edição extra do Diário Oficial de hoje. O objetivo é incentivar a indústria. Segundo o governo, esta foi a primeira etapa da redução, que irá continuar. Com a decisão anunciada hoje, 300 mil empresas vão pagar 20 bilhões de reais a menos. A União vai arrecadar 10 bilhões a menos e os prefeitos e governadores os outros 10 bilhões. O imposto tem várias alíquotas, variando de 0% a 30%, podendo chegar até 300%, repassadas ao consumidor no preço final do produto. Como sempre, a indústria do tabaco ficou fora dos cortes. A outra parte do pacote de medidas, como renovação das linhas de financiamento e a nova rodada de saques do FGTS, será anunciado no mês que vem. Reduzir os impostos faz parte da estratégia do governo Bolsonaro para tentar conter a inflação. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a redução levará a uma perda anual de arrecadação de 19 bilhões e meio de reais para esse ano. O Brasil abriu hoje a consulta pública sobre a privatização dos Correios, que ficará disponível durante 45 dias. Essa é a primeira etapa do processo de venda da estatal à iniciativa privada. O governo decidiu vender 100% das ações dos Correios e não apenas uma parcela, como era o projeto inicial. Quem comprar ficará com o direito de concessão do serviço pelo período de 40 anos. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 1,01%, com as atenções globais voltadas para os próximos passos e consequências da invasão da Rússia na Ucrânia. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,15 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em alta de 1,39%, com 113.141 pontos. As contas públicas do governo voltaram a bater recorde. Em janeiro, a União, estados, municípios e empresas estatais arrecadaram quase 102 bilhões de reais a mais do que gastaram. Deste resultado, falta apenas tirar o pagamento dos juros. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. E a procura por assinatura de carros está cada vez maior. Segundo dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, o país já tem mais de 80 mil veículos circulando pelas ruas do país nesta situação. Andar de carro 0 quilômetro sem se preocupar com taxas e vistoria, desfrutando das suas qualidades, são algumas vantagens do carro por assinatura que aos poucos vem conquistando lugar no mercado. Empresas do ramo atualizam semanalmente o catálogo, desde carros populares até luxuosos e elétricos, para atender todo tipo de público. A contratação do serviço é muito simples. Basta procurar uma companhia especializada, escolher o modelo e o período que deseja ficar com o carro. Existem planos de 12 até 48 meses. Então, o veículo está pronto para ser usado sem nenhum tipo de burocracia. Quem quer colocar as vantagens e desvantagens desse tipo de negócio na ponta do lápis deve levar em consideração que, antes de mais nada, o cliente não paga IPVA ou seguro. E, dependendo do tipo de manutenção, quem fica com a conta também é o dono do veículo.
A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil informou hoje que a tabela do imposto de renda das pessoas físicas está defasada em quase 135%. É o percentual que deixou de ser aplicado na correção dos valores com base apenas na inflação. A última atualização, aliás, foi feita há 8 anos. Se as contas fossem acertadas, o número de contribuintes isentos triplicaria no país. O Supremo Tribunal Federal agora tem maioria para que os aposentados peçam a revisão da vida toda dos benefícios recebidos pela Previdência. O julgamento, que ainda não acabou, poderá custar 46 bilhões de reais aos cofres da Previdência. O voto do ministro Alexandre de Moraes desempatou a discussão sobre a revisão de vida toda em análise pelo Supremo Tribunal Federal e fez com que o STF forme maioria no julgamento, fixando a tese de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a Lei 9.876 de 1999 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito a optar pela regra definitiva caso essa seja favorável. Na prática, o aposentado atingido pela reforma previdenciária de 1999 terá o direito de optar pelo cálculo mais benéfico. Muitos aposentados se viram prejudicados porque alguns tinham contribuições anteriores a julho de 94 maiores do que as posteriores. Então eles acabavam se aposentando por um valor inferior ao que eles tinham contribuído, o que acabava ferindo alguns princípios. Por conta disso, foram interpostas algumas ações questionando esse direito. E o STF, ao decidir que podem sim serem contempladas essas contribuições anteriores a julho de 94, colocou como facultativo, ou seja, veja se é favorável ou não a você. Quando o julgamento for concluído, os beneficiários que quiserem poderão pedir a correção dos valores da aposentadoria. Nesse julgamento em específico, os segurados do INSS eles buscam recalcular suas aposentadorias, incluindo a composição da média salarial, as contribuições previdenciárias realizadas antes de junho de 1994. Isso porque, em 1999, houve uma reforma na legislação previdenciária que mudou a fórmula do cálculo previdenciário e definiu para as pessoas que já contribuíram ao INSS os pagamentos antes do Plano Real de 1994 e que não seriam consideradas. E nessa legislação que houve a mudança, ela pegava a média de 80% das maiores contribuições, né? Mas, como eu falei anteriormente, desconsiderando toda essa mudança do Plano Real. E nessa nova questão da decisão da vida toda, as pessoas que aposentaram, elas vão poder pedir a revisão. Essa revisão basicamente faz com que o segurado possa utilizar os salários deles antes de julho de 94 para fazer uma média na aposentadoria que lhe beneficie. Vai lembrar que a partir de 99 existiu uma regra nova, da Lei 9876, que estabeleceu que o benefício seria calculado pela média e a contar das contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. Por essa revisão, você pode pegar todo o período, isso se chama revisão da vida toda. Mesmo tendo formado maioria, o julgamento no plenário virtual do STF ainda não acabou e segue até o dia 8 de março. Até lá, os ministros podem mudar o voto, o que não é comum de acontecer. A expectativa do governo federal é que a medida gere um impacto orçamentário de 46 bilhões de reais. Com a conclusão do julgamento, terá direito à revisão quem se aposentou nos últimos 10 anos, como explica o advogado Eliseu Silveira. Quem se aposentou nos últimos 10 anos, ou as pessoas que se aposentaram há mais de 10 anos e já tenham feito o pedido de revisão de benefício da vida toda junto ao INSS. Desde 1994, há uma regra que impõe ao contribuinte, a você contribuinte, telespectador, que calcule a tua aposentadoria da seguinte forma. Para o tempo que você trabalhou, utiliza todo ele, desde o primeiro dia de trabalho seu até o último dia em que você se aposentou. Mas para calcular o valor da aposentadoria, não utiliza-se todas as contribuições que você fez ao longo de sua vida. Apenas de 1994 até o momento em que você se aposentou.
Então, por esse motivo, era injusto. Porque quem tem direito de rever esse benefício através da revisão da vida toda, geralmente são pessoas que possuem benefícios previdenciários que foram aposentados e que, antes de 1994, tinham contribuições altas, acima do valor do salário mínimo, chegando até o teto. E aí, esses valores não foram incluídos no cálculo no momento da aposentadoria. Ou ainda, pessoas que tiveram contribuições antes de 1994 e ainda não se aposentaram. O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário destaca, no entanto, que a revisão é benéfica para um grupo específico e que é fundamental que o aposentado faça cálculos e tome cuidado com oportunistas. Entretanto, é uma revisão muito complexa e é uma revisão que costumeiramente reduz o valor das aposentadorias, tá? Então, antes de entrar na justiça, ou de contratar um advogado para entrar na justiça e já pagar honorários, faça primeiro os cálculos. Contrate um advogado especialista ou um contador especialista em direito previdenciário e faça os cálculos para ver se você vai ganhar mais ou não. É imperioso fazer esses cálculos, porque se você entrar na justiça, você pode ter o seu benefício reduzido e criar um problema que você não tinha. Então, o ideal hoje, com a decisão do Supremo, é que as pessoas passem a ter direito a um grupo pequeno de pessoas que têm direito a essa revisão, e quem quiser saber mais deve procurar orientação jurídica antes de se aventurar em ações judiciais. E lembrando, cuidado com a captação ilegal, cuidado com cartinhas, com ligações, dentre outras ofertas indecorosas de serviços jurídicos. O profissional que começa vendendo seus serviços de forma antiética não é um bom profissional. O INSS foi procurado, mas não respondeu à reportagem. E veja a seguir, fazer exercícios em locais poluídos pode prejudicar o cérebro. E veja também, ucranianos buscam abrigo no metrô da capital, Kiev. A situação do povo ucraniano tem sido difícil neste período conturbado. Enquanto milhares de pessoas tentam fugir do país, outros pegam em armas na tentativa de combater os russos. Segundo dados e projeções da Organização das Nações Unidas, até o momento, cerca de 100 mil pessoas fugiram de suas casas na Ucrânia e milhares buscaram refúgio no exterior após a invasão russa. Se o conflito continuar, a ONU entende que mais de 4 milhões de pessoas poderão sair do país, o que ocasionaria uma crise migratória em toda a Europa. Seja a pé ou de trem, uma grande parte da população busca uma fuga o mais rápido possível do local. Por outro lado, uma parcela da população não teve muitas escolhas. A alternativa foi permanecer na região. Famílias, incluindo crianças pequenas e animais de estimação, lotaram uma estação de metrô em Kiev, que está servindo como abrigo antiaéreo, e estão usando o espaço de abrigo para evitar serem atingidos por bombas. Em meio às plataformas do transporte e o caos na cidade, as pessoas aguardam ansiosas o encerramento do conflito. O brasileiro Igor Gali mora há 2 anos em Pustomat, na região metropolitana de Lviv, a pouco mais de 500 quilômetros de Kiev. Longe da área atacada, por enquanto, o escritor casado com uma ucraniana, que espera um filho dele, pensa em ficar no país. É claro que ter bebê numa situação desse jeito aqui eu não vou ter. Mas é mais confortável para nós ficarmos em casa do que ir para a Polônia, ficar num lugar de refugiado, misericórdia. Né? Bem pior, porque aqui está muito melhor aqui. Então a gente vai aguentar aqui até quando der. Quando as primeiras notícias sobre a invasão russa chegaram, a atitude dele e da esposa foi correr em busca de suprimentos. Igor conta que conseguiu comprar comida e água para 1 mês e já está com kits de sobrevivência, prontos para passar dias no porão da casa onde mora, caso o pior aconteça. Vou continuar aqui até quando o Lviv for bombardeado. Começou a ser bombardeado, eu pego as crianças, meus sobrinhas, e que é da parte do irmão da minha esposa. São 4, mais a esposa dele, e aí eu vou para a Polônia. O pai dos sobrinhos, com idades entre 3 e 9 anos, é um dos reservistas recrutados pelo governo ucraniano para lutar na guerra.
Enquanto o país vive dias de angústia, Igor e a família focam na fé. Manter tranquilidade, também tudo está na mão de Deus, né? Jejum e oração. E a Anvisa relatou uma instabilidade no sistema que emite a declaração de saúde do viajante, que é o documento necessário para quem chega ao Brasil de viagens internacionais. Por isso, a apresentação foi temporariamente suspensa. A dispensa para os viajantes que tiverem dificuldade em emitir a declaração de saúde do viajante vale até às 11h59 da noite do dia 26 de fevereiro, este sábado. A instabilidade na emissão da declaração foi detectada na última quinta-feira. Para reduzir o impacto, a Anvisa informou às empresas aéreas que está dispensando a cobrança do documento aos viajantes que chegam ao Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária destaca, no entanto, que a dispensa da apresentação da declaração não isenta o viajante de cumprir as normas sanitárias vigentes. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 770 mortes por Covid-19 e 91.595 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia. O mundo passou de 432 milhões e 454 mil casos e tem quase 5 milhões e 935 mil óbitos. Os Estados Unidos têm mais de 78 milhões e 860 mil diagnósticos e um total de 946.708 vítimas fatais. A Índia passou dos 42 milhões e 894 mil contaminações. Já o Brasil soma mais de 28 milhões e 670 mil casos, com mais de 25 milhões e 636 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 648.160 mortes. A França se aproxima dos 22 milhões e 766 mil pessoas que foram contaminadas. E o Reino Unido tem mais de 18 milhões e 938 mil casos positivos da doença. O Paraguai anunciou o fim de medidas restritivas contra a Covid. A situação preocupa autoridades brasileiras na fronteira entre os dois países, em Mato Grosso do Sul. Cercas de arame farpado, valetas, exército ocupando as ruas, fronteira fechada. O Paraguai foi um dos primeiros países a restringir a circulação de pessoas quando começou a pandemia do coronavírus em 2020. Cenas que ficaram no passado. Hoje, além da linha internacional totalmente aberta, o país anunciou esta semana o fim de praticamente todas as restrições impostas durante a pandemia. Estão mantidas somente a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados ou aglomerações, além do esquema vacinal completo para estrangeiros de países do Mercosul que desejarem percorrer o país vizinho a negócios ou turismo. O afrouxamento nas regras preocupa as autoridades de saúde em Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. A gente se preocupa um pouco com retirar essas medidas de restrição do Paraguai, que é uma cidade gêmea. Atravessou a rua, você passa de um país para o outro. E muita gente que mora no Paraguai usa o serviço público no Ponta Porã, usa nossos postos, usa a nossa central de testagem, usam os leitos UTI. Já teve casos de pacientes paraguaios que não tem nenhum tipo de documento e vem pedir socorro aqui e o socorro é dado. Até por questão de humanidade, o município ajuda esses pacientes. Se por um lado a decisão preocupa quem cuida da prevenção à doença no Brasil, por outro, anima os empresários paraguaios. O presidente da Câmara de Comércio, de Pedro Juan Caballero, considera a decisão de colocar fim às restrições bastante positiva. Sempre tem ainda essa imagem de fronteira fechada, que o Paraguai sempre foi mais, vamos falar assim, de que tinha muita restrição, E hoje, com certeza, isso aí vai ajudar, o pessoal se mexer, arriscar mais, apostar mais, investir mais, Então, achamos que esse daí também é um ponto positivo. A estiagem em Santa Catarina já causou perdas de quase 4 bilhões de reais à agricultura do estado. Segundo o levantamento da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural, o milho, a soja e o feijão foram as culturas mais afetadas até janeiro. O maior prejuízo financeiro ocorreu na soja, que está com mais de 20% da safra comprometida e perdas estimadas em 1,5 bilhão de reais.
No caso do milho-grão, a quebra da safra deverá ser de quase 30%, com um prejuízo também de quase R$ 1,5 bilhão de reais. E na cultura do feijão, a quebra deverá ser de 15.300 toneladas, volume que corresponde a 22,4% da safra. O prejuízo até agora é de 63 milhões de reais. A redução na produção também tem impacto sobre as cadeias de aves e suínos, de grande importância na economia do estado. O crédito rural cresceu mais de 30% em Mato Grosso do Sul. O estado é um dos maiores produtores de grãos do Brasil. O crédito rural 2021-2022 aumentou em 30% em Mato Grosso do Sul com relação à safra anterior, sendo que agora segue com as 4 principais operações de crédito, como custeio, investimento, comercialização e industrialização. A questão do aumento das aplicações do crédito rural no Mato Grosso do Sul, no período de julho a dezembro de 2021, se deu basicamente por 2 fatores. O primeiro é a questão do mercado aquecido para o agronegócio e aí, consequentemente, a necessidade de maiores investimentos. Por outro lado, nós também identificamos o aumento nos custos dos insumos agrícolas, como máquinas, equipamentos, implementos. Todos esses fatores contribuíram para que o produtor rural demandasse mais crédito. Esse financiamento é utilizado por produtores para custear a produção e comercialização de produtos. De acordo com a projeção da FamaSul e a ProSoja, a linha de custeio correspondeu a 65,46%, com equivalente a 6,8 bilhões. O crédito com investimento totalizou 2,14 bilhões, representando 23,7%. O programa de crédito rural tem uma linha específica para o pequeno produtor, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF. No caso da safra 2021-2022, o recurso direcionado para o PRONAF foi de aproximadamente 39,3 bilhões de reais. No caso do Mato Grosso do Sul, os produtores rurais em dezembro de 2022 já teve acesso a aproximadamente a 51 milhões de reais. O valor que será aplicado no agronegócio local é equivalente a 9 bilhões, número que supera a safra anterior, que fechou em 7 bilhões. E isso deve refletir em mais empregos, uma melhora no volume de produção e investimentos aplicados em tecnologia. Os bancos públicos foram responsáveis por 80% do custeio e 81% dos investimentos. Fazer exercícios físicos no ar poluído podem resultar na perda de alguns dos benefícios que essa atividade proporciona. A conclusão é de 2 novos grandes estudos sobre exercício, qualidade do ar e saúde do cérebro. Os estudos, que envolveram dezenas de milhares de homens e mulheres britânicos, constataram que, na maioria do tempo, pessoas que correm e pedalam vigorosamente têm um volume cerebral maior e enfrentam risco menor de demência comparadas aos menos ativos. Há indicações consideráveis de que, em geral, os exercícios físicos fortificam o cérebro. Mas se as pessoas se exercitarem em áreas com poluição do ar, mesmo que em nível moderado, o cérebro poderá sentir efeitos ruins. Quem faz exercícios exibe maior acúmulo de massa cinzenta em muitas partes de seus cérebros do que as pessoas sedentárias. A massa cinzenta é formada pelos neurônios essenciais e funcionais do cérebro. As pessoas que estão mais em forma também tendem a apresentar massa branca, que sustenta e conecta os neurônios de forma mais saudável. E veja a seguir: a Federação Internacional suspende o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1 deste ano por causa da guerra. E a maior comunidade de ucranianos no Brasil mora em uma cidade do Paraná. A Fórmula 1, que afirmou que o Grande Prêmio da Rússia, marcado para o dia 25 de setembro em Sochi, foi cancelado. No último dia de treinos de pré-temporada, os carros da equipe Haas, que tem cores azul, branco e vermelho,
coincidentemente as cores da bandeira russa apareceram totalmente brancos. O anúncio foi feito pela empresa que administra o Mundial da categoria como consequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo. De acordo com o comunicado, a Federação Internacional de Automobilismo e as equipes discutiram o posicionamento e concluíram ser impossível organizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias. A decisão vem um dia depois de vários pilotos exigirem o cancelamento da corrida, entre eles os campeões mundiais Max Verstappen e Sebastian Vettel. Verstappen, o atual campeão mundial, afirmou que não é correto correr em um país em guerra. E a UEFA anunciou que a final da Liga dos Campeões da Europa não vai ser disputada em São Petersburgo, na Rússia, como estava inicialmente marcada. A alteração foi feita por conta da invasão russa à Ucrânia. A grande decisão da competição estava marcada para a Gazprom Arena, em São Petersburgo, em 28 de maio, mas desde o início da invasão russa já havia especulações de que o local seria alterado. O novo palco da final é o Stade de France, de Paris, que já recebeu uma decisão de Champions League em 2006. Pode ser um estímulo para o estrelado Paris Saint-Germain de Neymar, Messi e Mbappé, que chegou à decisão em 2020, mas perdeu para o Bayern de Munique e ainda segue com o sonho de vencer a competição pela primeira vez. O técnico Tite anunciou que vai deixar o comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar no final do ano. A equipe já está classificada para buscar o 6º título mundial. À frente da seleção desde junho de 2016, Tite vai tentar encerrar o período com a conquista do Mundial, que será disputado entre novembro e dezembro. Sob o comando do gaúcho, o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, mas venceu a Copa América em casa no ano seguinte. Ele liderou a seleção em uma campanha bem-sucedida de qualificação invicta para chegar ao Catar. Também nesta sexta-feira, a Assembleia Geral de Confederação Brasileira de Futebol decretou vacância no cargo de presidente. A decisão foi tomada após a confirmação de uma nova sanção disciplinar contra Rogério Caboclo, até então chefe do futebol brasileiro. Ele foi afastado da liderança em junho por diversas acusações. Edinaldo Rodrigues Gomes, que liderou a organização após a primeira suspensão de Caboclo, vai permanecer no comando até novas eleições serem convocadas, o que deve ocorrer nas próximas semanas. A imigração de ucranianos para o Brasil é centenária. Remete ao final do século XIX. Famílias inteiras embarcavam rumo à América com o sonho de construir um novo futuro, frente à crise agrária que assolava a Europa. Muitos imigrantes que vivem no Paraná se mobilizaram em protesto contra a guerra no leste europeu e articulam um movimento para dar apoio aos ucranianos que sofrem com a guerra. O objetivo é oferecer abrigo aos refugiados que quiserem vir ao Brasil, seja temporariamente ou para começar uma nova vida. O projeto conta com o apoio do governo do estado do Paraná. O som das bombas que explodem na Ucrânia ecoa em todo o mundo e, além dos estilhaços, espalham tristeza. Chega um momento assim que é difícil até de expressar, assim, ó. É um sentimento tão profundo assim que emociona muito a gente que tem familiares lá, a gente passa por momentos sem palavras, sabe? É um momento assim que, por a gente ter parentes lá, a gente se sente muito mal mesmo. O André faz parte da comunidade ucraniana que vive no Brasil. A última vez que ele esteve na Ucrânia foi em 2019, mas toda semana conversa com os parentes que vivem lá, especialmente os primos. Na verdade, assim, tem lugares lá que foram atacados, tem lugares que ainda não foram, mas assim, hoje eu liguei para uma parente, uma prima, ela me relatou que no lugar onde eles estão foram suspensas as aulas, o trabalho deles também eles têm que ficar em casa, por ordem lá do governo. Ao todo, a comunidade da Ucrânia no Brasil conta com cerca de 600 mil pessoas, entre descendentes e imigrantes. A maior parte vive no estado do Paraná. Nessa semana, inclusive, eles realizaram em Curitiba um protesto contra a guerra no leste europeu. A cidade de Prudentópolis, que fica a 200 quilômetros de Curitiba, é conhecida como Pequena Ucrânia.
Isso porque 75% da população local são descendentes de ucranianos. E a cultura e os costumes do país são bastante presentes por aqui. Uma história que começou em 1891, quando os primeiros imigrantes chegaram. A grande parte da imigração que está aqui no Paraná, ela chegou no final do século XIX. Né? Em 2 anos, 1895 e 1896, foi 2 anos assim, de uma imigração massiva. Vinham navios e navios que passavam ou de Hamburgo ou de Gênova com ucranianos. Esse período deveu-se na Europa a crise agrária, quer dizer, com excesso populacional e pouca terra para o trabalho. E o Brasil, que vinha do final da escravidão, ele buscou essa mão de obra europeia para colonizar, sobretudo, o sul do país. E em nome dessa história centenária, 5 cidades do Paraná estão articulando um projeto para ajudar os ucranianos que querem fugir da guerra. A ideia nasceu entre a própria comunidade ucraniana do Brasil, mas ganhou apoio até do governo do estado. E o objetivo é oferecer abrigo aos refugiados, de forma temporária ou até definitiva, para quem quiser começar uma nova vida, como aconteceu com os pais e avós deles. Sim, isso também está aberto e já me ligou aqui da chefia da Casa Civil do Governo do Estado, né? E tenho já as prefeituras de Malé, de Prudentópolis, Maringá, Campo Mourão, se colocando à disposição, e eu acho que mais municipalidades vão se somar nesse processo. Tudo que o André quer é ver os amigos e conterrâneos longe dos horrores da guerra, mas acha que deixar a terra natal vai ser difícil para muitos ucranianos. A gente sempre, toda vez que a gente liga, quando a gente tem contato, a gente faz um convite para eles virem, mas só que cada um deles, eles têm o seu serviço, cada um deles tem o trabalho, cada um deles ama o seu país, cada um ama a sua pátria, né? Então é difícil. E mesmo em meio a todo esse sofrimento, ele não perde a esperança. Ми співаємо тут у Бразилії, що Україна не умре. Україна не умре, бо тут в Пруденtópolis наше місце чекає на вас, українців. O que significa? Significa que aqui em Prudentópolis o povo está de braços abertos para acolher todo o povo ucraniano, e como canta o hino da Ucrânia, que diz assim: a Ucrânia não morrerá, jamais a Ucrânia morre. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Mesmo com as 2 muletas, ele participa da Volta da Vitória e dá os primeiros passos no meio da igreja mesmo. Vai andando, sem a muleta. Tá melhorando bem. Durante a caminhada da fé, já com a muleta nos ombros, vemos que a melhora é nítida. Por que você trouxe a muleta? Para ela passear na igreja ou precisava dela? É que eu tô 5 anos que eu não consigo andar sem muleta. E eu tive muita dificuldade para chegar aqui. E eu não sabia como chegar. Eu falei com a minha esposa que meu filho ia me trazer. Ela me manifestou de outra maneira. Ele não vai. E perturbou. E eu essa noite orei e disse: Deus, ele não vai me levar, mas eu vou que tu vai me levar. E eu falei assim: Deus, tudo eu posso naquele que tu me fortalece. Deus é o meu pastor e nada faltará, Senhor, eu vou. Quanto tempo que você não andava sem muleta? 5 anos. Então, e como é que você chegou aqui? Eu andava assim, mas hoje eu quero sair sem essa muleta, em nome do Senhor. Agora, levanta o joelho agora. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu vou fazer 3 vezes. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, oh Pai. Agora põe as muletas nas costas agora. Junta as 2 aí, põe. Irmão, vai para casa em nome de Jesus. Tudo que você pode. Isso, vai andando. Eu posso naquele que me fortalece. Vai, filho. Naquele que me fortalece, Senhor. Vai, filho. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.